Hoje é 1º de abril de 2020. 1º de abril de 2020 para este escriba é o dia em que houve o golpe de 1964. Embora comemorado no dia 31 de março, porque o 1º de abril, causticamente, é aquela data em que se faz, de um certo modo, a elocução favorável às inverdades. Forma elegante de se substituir o termo mentira. De qualquer maneira, 31 de março ou 1º de abril, o escriba ontem fez alguns comentários sobre o receio que se tem ou que este escriba deformadamente tem de que as coisas neste país caminhem para uma involução na democracia. Parece que este articulista terminou a matéria de ontem afirmando que as crises favorecem o endurecimento dos sistemas. Se assim foi, é bom que se recomece hoje, embora com muita síntese, o ideário com que terminamos a manifestação de ontem. Nós estamos numa crise, sim, e numa crise séria, investindo contra os milhões de brasileiros. Este escriba mesmo está aprisionado dentro de casa, sem poder sair, porque tem, evidentemente, e ainda um amor grande pela vida. Viver é muito bom, é muito gostoso. E nesse período de manhã, o escriba teve a notícia de que Luiz Flávio Gomes, de quem era amigo, não muito, mas era amigo, e a quem admirava muito, faleceu nesse meio tempo. Luiz Flávio Gomes conseguiu ser tudo aquilo que queria ser na vida. Uma das últimas manifestações de Luiz Flávio como juiz foi despachando uma petição deste antigo escrevinhador e disse: Dr. Paulo Sérgio, eu vou deixar de ser juiz e vou continuar minha vida em outro lugar. E se tornou um empreendedor vitorioso na divulgação de cursinhos para aprendizado a concursos diversos. Enfim, Luiz Flávio deixa uma saudade muito grande em todos aqueles que com ele conviveram, e este elogio fúnebre, porque é um elogio, sim, a ser feito por todos aqueles que podem, nessa emergência, participar de uma forma qualquer de comunicação, e esta é uma maneira de nos comunicarmos com mais um pouco de eficácia. Extraordinariamente, ou em continuação daquilo que este escriba disse ontem sobre o que vinha acontecendo ao país nesta emergência, é bom que se prossiga para que esse tema seja razoavelmente encerrado, sem que fiquem dúvidas. Este escrevinhador não é antimilitarista, não é contrário à farda, é, sim, viciado em liberdade e não
se dá muito bem com restrições extravagantes ao exercício do direito de ir, de vir e de ficar. A chamada Revolução de 1964 surgiu lá atrás, e este escriba é um dos poucos sobreviventes daquele tempo. Surgiu lá atrás porque o povo pretendia, assim, que o Brasil entrasse outra vez em ordem, depois daquela desordem caótica que estava a viger ao tempo. E a comunidade gostou daquilo. É defectível que nós tentemos arrazoar sobre aquelas peculiaridades. Quem viveu, viu e sentiu. E quem não viveu, aprendeu. E quem não aprendeu, ouviu. E quem ouviu, ou se convenceu, ou continua como Dantes neste quartel de Arantes, ou seja, aplaudindo aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu nos idos de 1964 foi verdadeiramente um resultado da manifestação popular. O brasileiro queria colocar ordem na casa. E quando os militares chegaram efetivamente para disciplinar a nação, que vivia assim em desordem. E tudo ia razoavelmente bem até o dia, o instante, o momento, a época em que aquele potenciômetro militar começou a se desarvorar. E vieram então os atos de força, vieram as torturas, vieram os calabouços no doicote, e então aquilo que começara como uma santificação do país passou a se transformar num movimento apoiado em comportamentos satânicos. Este escriba estava, assim, em atividade naquele tempo como advogado, porque formou-se e começou a advocacia logo depois que se formou, e no entreato do começo dos atos meritórios de 1964, participou, sim, daquele todo, frequentou as delegacias de ordem política e social, e foi o primeiro advogado, quiçá, a apresentar um perseguido para prestar declarações após o assassínio de Vladimir Herzog. Curiosamente, foi um fantasma, o grande protetor daquele perseguido, chamava-se Júlio Teixeira, Júlio Toledo Teixeira, um moço genialmente apresentado como advogado naquele tempo, e naquele tempo um fugitivo, escondido lá no norte do país. Então, este advogado foi o primeiro, quem sabe, a se proteger no fantasma de Vladimir Herzog, porque Júlio Fernando Teixeira antes não se apresentara, porque se e quando se apresentasse, ou quando fosse colhido, não se sabe o que aconteceria a ele, quiçá o mesmo que aconteceu a Rubens Paiva, de quem não se tem notícia sequer do cadáver. Então, este escriba viveu naquela época toda, naquele tempo todo, permeando
com muitos companheiros que mais se dedicaram que este escriba à libertação ou à proteção dos perseguidos pelo sistema. Este escriba participou, sim, daquele combate, que era um combate sanguinolento. E é lembrar dos calabouços postos lá no Casarão Vermelho do centro de São Paulo, hoje, convivendo com a sala de espetáculos maravilhosa que existe lá no centro. Para quem não sabe, este escriba conhece, sim, um pedaço daquele prédio, um pedaço bom daquele inferno, daquele tempo. E se quando houver possibilidade, um dia desses, se quando desafiado, este escriba conta como penetrou nos escaninhos daquela fortaleza terrível que havia e ainda há hoje, obviamente modificada em sua destinação. Então, este escrevinhador tem a possibilidade ou uma característica especial, porque é um sobrevivente, de dizer o que disse ontem, naquela crônica contemporânea do 31 de março, em comemoração pelos outros da chamada Revolução que houve em 1964. E deve este escrevinhador afirmar e assentar muito bem que conhece várias e várias formas de tortura, porque já escreveu um livro sobre o assunto, Aspectos Jurídico-Penais da Tortura. E semana passada leu também um livro escrito por um norte-americano, um jornalista norte-americano, respeitante a várias formas de torturamento praticadas ainda hoje nos Estados Unidos da América do Norte, com a presença, inclusive, eventualmente, de advogados convocados à coparticipação teórica no sentido de instrumentação cerebrina, a fim de que a criatura posta sob sevícias não morra ou não se ultrapassem os limites da torturação ou do torturamento. Este escriba tem um profundo horror das viciadas penetrações de mãos sujas no corpo dos seviciados. Naquele tempo até sonhava com essas extravagâncias. E não é hora, não é oportunidade, não é ocasião de se perlustrar ou de se determinar um movimento cerebral explicando mais ainda o que aconteceu naquela época. Apenas complementar aquilo que este escrevinhador começou a dizer na crônica de ontem. Ele tem medo, sim, tem receio, porque um receio baseado na experiência de que o militarismo retome contato com o poder nesse nosso país tão sofrido e agora muito mais sofrendo à custa desta peste que vem por aí e promete estar aqui durante bastante tempo. Tem medo, sim. E sabe, este escriba ou este escrevinhador, ou este, quiçá, fabulador, sabe que tem havido comemorações em aplauso ao golpe de 1964. É possível que haja até uma sorte qualquer de mérito nesse tipo de comemoração quanto aos princípios ou quanto às premissas que inauguraram aquele movimento
que pôs o Brasil em outros eixos. O medo do escriba não é do que aconteceu quando o golpe foi instituído, não, é do que houve depois. Porque qualquer golpe de Estado, qualquer revolução, qualquer institucionalização de movimentos que diversificam o comportamento político vertente tem um começo, tem um meio e tem um fim. O receio, o pavor deste escriturário do direito penal e do processo penal é exatamente aquilo que pode acontecer a partir do início meritório ou do início saneador de descalabros praticados numa determinada nação e num determinado momento político que medeia ou que media aquele comportamento que vem em sequência. Dentro deste sentido, ou nesta característica, este escriba naquele tempo, naquele meio, viu, sentiu, percebeu e viu também o sofrimento perlustrando as carnes de muitos cidadãos brasileiros. E sente ainda, durante o sono, ouve ainda os gritos daqueles torturados no meio do caminho, tocante ao mérito daquela chamada revolução para este escriba, daquele golpe de Estado. Este escriba tem a dizer que aqueles sobreviventes daquela época, e são poucos, porque a grande maioria dos hoje líderes que participam desse conflito intelectual sobre se a revolução foi um mérito ou se foi um defeito, grande parte deles não havia nascido. Certa época atrás, este escriturário participava de um debate ou de uma discussão ou de uma entrevista coletiva respeitante aquilo que passou no nosso Brasil e foi invectivado por um moço na plateia. E disse àquela criatura que não era tão jovem assim, porque tinha cabelos brancos já. Disse àquela criatura: você se aquiete, porque quando isso aconteceu, rapaz, a sua mãe não havia nascido. Então, são testemunhos que podem ser vertidos ao mundo concreto se e quando houver necessidade. E, nesse sentido, é bom que os dignos militares que a pátria tem, alguns muitos plenos de honestidade e de respeito, diga-se de passagem, precisam refletir e precisam bater no peito e nas medalhas, pedindo desculpas ao Brasil por aquilo que os antecessores praticaram. E, com certeza, praticaram muita coisa feia e muita coisa ruim. E é preciso também que, enquanto ouvem o hino nacional, sintam e percebam que toda revolução, todo golpe meritório que seja, produz muita coisa feia, muita coisa ruim, muito escárnio sobre a integridade do corpo humano, sem que nós nos esqueçamos da Revolução Francesa, cujo hino hoje nós cantamos o hino nacional da França, Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, marchant, marchant.
e assim por diante. A Revolução Francesa decapitou milhares e milhares de cidadãos, as cabeças rolando nos patíbulos. E hoje nós cantamos o hino nacional francês como se fosse a ode visando a libertação dos povos sacrificados deste mundo. Então, mesmo aqueles libertários que fizeram da França um dos países mais devotos do mundo quanto à libertação dos povos, mesmo aqueles deviam rezar, pedindo perdão pelos carrascos que cortaram a cabeça dos patriotas da antiguidade. E o nosso Exército Nacional, que é digno, sim, que deve ser honrado, deve persignar-se, ou fazer o sinal da cruz, ou desembainhar as baionetas, ou expor as armas ao arremesso das honrarias que sobre elas devem ser praticadas e devem pedir perdão. Perdão por aqueles que praticaram aquilo que não podiam praticar. E se e quando conseguirem pedir esse tipo de perdão e de joelhos pedirem também desculpas por aquilo que os seus antecedentes praticaram, de repente este escriba também abraça a farda militarizada e, num compasso de espera, aguarde que o Brasil conviva a cidadania e o serviço militar, buscando, quiçá, uma vitória da democracia e a plenitude da conservação da nossa liberdade. E la nave va.